Lucas 11, de 24 a 28. Na versão Almeida, revista e atualizada que adotamos em nossa igreja, que lemos assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Meus irmãos, existem semanas que o Senhor ajuda o vosso pastor de maneira grandiosa. E esta semana foi uma destas semanas. Os irmãos bem sabem, não é, que em nossa casa estávamos ainda a recuperar a nossa saúde. Portanto, nesse sentido não foi uma semana grandiosa, até um bocado distante disto, muito pelo contrário. Estávamos ainda todos em baixa, não é? As crianças no começo da semana não foram para a escola. A Laura é que retornou para a escola na quinta-feira só. E o Álvaro só apenas na sexta-feira é que voltou às aulas. Tivemos que mandar atestados médicos e tudo mais para a escola para justificar as faltas, exatamente por conta desta virose que anda aí, e o Álvaro ainda não está 100% longe disto, porque ele estava a melhorar, foi à aula sexta-feira, entretanto, ontem ao fim do dia já estava em baixa um bocadinho. Portanto, os irmãos bem sabem disto, nesse sentido, obviamente não foi uma semana grandiosa, mas ainda assim o Senhor, por sua graça, acontecem às vezes situações ou coisas durante a semana que ajudam o vosso pastor no tempo da pregação. Isto porque esta semana aconteceu uma coisa muito curiosa. E como os irmãos bem devem imaginar, não é? Nós com crianças em casa, sempre estamos muito atentos àquilo que as crianças assistem e muito atentos principalmente àquilo que está a encher a sua mente e o seu coração. E como é que fica fácil de perceber? Exatamente por conta daquilo que falam, da lógica que aplicam às coisas que estão a acontecer ao seu redor, não é? Os seus desejos, os seus pedidos. Nós rapidamente conseguimos perceber aquilo que lhes está a encher a mente e o coração. O que são os seus desejos, as suas vontades, a lógica que usam para olhar o mundo. E, obviamente, nós não apenas, e a questão não é sermos uma família pastoral, mas uma família crente, uma família que busca o Senhor e que percebe que devemos ensinar os nossos filhos. Nós estamos sempre atentos se o que está a encher a mente e o coração dos nossos filhos é mais o que o mundo ensina, os bonecos, os desenhos, as bandas desenhadas e etc., ou se de facto é a palavra do Senhor. E nós tentamos, claro, ter um equilíbrio, porque não é que as crianças não podem ver as coisas ou ver outras coisas que não sejam coisas, como dizem, não é, da igreja, até porque elas precisam perceber o que se passa no mundo e achamos muito bom que isso seja assim, mas que estas coisas não sejam as coisas que enchem os seus corações. E esta semana aconteceu uma coisa muito interessante com a Ana Catarina, porque ela ainda é muito pequenina, não é? Mas os irmãos já devem ter percebido que ela tem 2 características. Ela é muito portuguesa mesmo, porque ela tem uma língua bastante afiada, não é? E tem uma brutal honestidade, não é? Outro dia desses, eu não lembro de quem ela falava, ela dizia assim: não sei quem, já está velho. Não é? E nós dizemos: filha, estas coisas não dizem assim, não é? De facto, a pessoa, pronto, já está velha, mas, e não é mentira, mas nós dizemos sempre a verdade, mas não dizemos sempre toda a verdade. Às vezes nós guardamos, não é? Às vezes é mais sábio guardar a língua. E ela é muito perspicaz, é muito inteligente, ela está sempre a observar muito em volta e, portanto, acaba por dizer às vezes coisas que são um bocadinho, às vezes, constrangedoras. não deixando de ser obviamente verdades. Mas esta semana ela veio até mim e estávamos ali na sala de casa, não é? E sem contexto, mesmo assim sem contexto, ela vira-se para mim e pergunta: pai,
Por que nós precisamos saber as histórias da Bíblia? Por que nós precisamos saber as histórias de Jesus? E eu quero dar aqui um minutinho para os irmãos assentarem, não a pergunta, mas que os irmãos pensem: que resposta é que davas a uma criança de 5 anos que lhe perguntasse: por que eu preciso saber as histórias da Bíblia? Por que eu preciso saber as histórias de Jesus? E a verdade é que, meus irmãos, é possível escrever compêndios teológicos acerca deste tema. Mas a verdade é que uma criança de 5 anos não está interessada em compêndios teológicos, em teses de mestrado ou doutoramento. Não está interessada que eu fizesse aqui um grande discurso e longo discurso. Os irmãos sabem que eu sou bastante capaz de o fazer. Mas, obviamente, não é isto que ela esperava. Ela esperava uma resposta simples e breve. E os irmãos... Eu até testei depois, e olha como é que a coisa é engraçada. Mesmo dando uma resposta simples e breve, e no momento ela tendo ficado satisfeita, depois ela já não lembrava a resposta que eu havia dado, e eu precisei reforçar aquela resposta. Mas a verdade é que a pergunta que ela fez é uma pergunta bastante cabível, que é: mas, ok, insistem tanto que nós como crentes temos que estudar a Bíblia. Mas por que nós temos que estudar, e por que nós temos que saber e conhecer profundamente a Bíblia? E a resposta que eu a dei hoje, um bocadinho mais, obviamente, rebuscada para os irmãos, é que a primeira coisa que nós precisamos lembrar, e a mais importante, é que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E assim sendo, ela revela-nos toda a verdade. E, portanto, nós devemos conhecer a Bíblia, as histórias da Bíblia, as histórias de Jesus, porque é apenas por meio da Bíblia que nós podemos conhecer toda a verdade. A verdade não descoberta por homens, não teorizada por homens, mas a verdade revelada por aquele que criou todas as coisas e que conhece todas as coisas. Nós lemos esta manhã no nosso tempo devocional em 2 Timóteo, e se nós formos um bocadinho mais à frente, no capítulo 3, do verso 14 a 17, ali de 2 Timóteo, nós vamos ler aquilo que Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E então os irmãos, obviamente, talvez vão se questionar, não é? Perguntar: ok, pastor, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer as histórias da Bíblia, mas como é que eu faço? E novamente, nós já acabamos de falar aqui que precisas estudar a tua Bíblia, precisas ler a tua Bíblia. Na semana passada nós falamos isto, sobre um equívoco que o vosso próprio pastor cometeu e que depois pude pedir perdão aos irmãos e corrigir. Mas os irmãos precisam conhecer a Bíblia de tal maneira que quando ouvirem um equívoco, quando ouvirem algo que não está na palavra de Deus, ou quando ouvirem algo da palavra de Deus, mas que a pessoa que está a dizer torceu aquilo e não é exatamente aquilo que a palavra diz, que os irmãos e as irmãs sejam capazes de perceber, sejam capazes de dizer: desculpe, mas não é isto. Desculpe, mas não é bem isto que a palavra diz. Ou então, desculpe, não é isto mesmo, de facto, que a palavra diz. E portanto, então, nós devemos ter cuidado, porque uma das coisas que nós muitas vezes hoje nos sentimos muito confortáveis, não é? E hoje nós vivemos num tempo que até poucos anos atrás, os irmãos mais antigos, mais experientes, não é? Eu não vou dizer como Ana Catarina, os irmãos mais velhos, mas os irmãos mais experientes, e eu ainda me incluo porque eu sei que a minha geração foi a última geração, porque lembro-me ainda quando ia para a casa do meu avô, ainda quando criança, e via aquelas grandes enciclopédias nas prateleiras, não é? E o meu avô buscava inspirar-nos para que mesmo durante as férias, nós quando tínhamos alguma curiosidade, nós quando queríamos saber alguma coisa ou conhecer alguma coisa, e ele usava muitas coisas que estavam ali no jardim da sua casa, fossem as árvores, fossem os animais, fossem os frutos. Ele dizia: então, não sabe que fruto é este? Vamos lá olhar. E olha, abria a enciclopédia e nós víamos aquelas definições e nós vimos aqueles desenhos, não é? Das enciclopédias. Era preciso ir buscar.
Era preciso ir atrás. Era preciso querer. Hoje em dia, os irmãos estão se calhar aí no vosso telemóvel, ainda hoje pela manhã se calhar acordaram, abriram um telemóvel e antes de vir abriram ali as suas mídias sociais e é muito capaz que já tenham visto ali alguma coisa, um verso do dia. Algum outro irmão colocou ali um versículo bíblico e ia dizer, medite nisto hoje. Ou então pôs se calhar um vídeo, seja curto ou longo, com uma reflexão sobre um texto bíblico e parece que então nós viramos agora. Parece que nós saímos daquela fase em que nós deveríamos buscar, nós tínhamos que ser ativos nesta busca, e a fase que nós parece que estamos apenas sentados a receber, a ficar obesos, não é? De muita informação, não necessariamente de conhecimento. Até porque esta informação, em geral, somente isto é uma informação desordenada, desorganizada, desconectada uma da outra e muitas vezes sem as suas implicações para a vida cotidiana. E então a verdade é que estamos a ficar obesos. Obesos de informação, apesar de não estarmos prontos, afiados em termos de conhecimento. E então ficamos sentados só a receber. E alguns vão perguntar, mas por que eu não posso então, ao invés de eu ir buscar, eu ir atrás, eu ir ler a Bíblia, tentar perceber, tentar conhecer, não fico apenas sentado a receber. Eu ouço o que os pastores dizem. Eu tenho ouvido pregações, pastor, mas eu não preciso estudar a Bíblia porque todos os dias eu ouço uma, eu ouço duas, às vezes até 3 pregações. Muito bem. Não é mal que ouçam pregações, é bom que se ouça a pregação. Mas a pregação deve ser uma parte. E eu digo aos irmãos, assim como o pastor faz, e o pastor já tem lhes falado, é uma das partes do meu preparo do sermão, é ir aos comentários bíblicos. É a parte final. Assim, os irmãos também devem fazer igual. A pregação, ouvir uma pregação sobre o texto não deve ser a primeira coisa, deve ser última. Porque os irmãos, então, ao estudarem um texto, devem abrir o texto, ler aquele texto, perceber o contexto em que o texto está inserido, o que ele de facto quer dizer, ensinar, e então, depois disto feito, vão ouvir uma pregação. Por quê? Porque então aí serão capazes de poder dizer, olha, desculpe, mas o pastor pode até ter dito algo muito bom, mas não era isto que o texto queria dizer. Ele apenas usou o texto como um pretexto para a sua pregação. Uma coisa que nós não devemos fazer, devemos evitar ao máximo, porque nós devemos ensinar a palavra de Deus e aquilo que a palavra ensina. E se, portanto, é algo importante ou algo que deve ser ensinado, que o pastor ensine a partir do texto que ensina aquilo. E, portanto, devemos ter cuidado com esta primeira questão, que é, nós devemos conhecer sim a palavra de Deus. E isto será e acontecerá conosco ativamente a buscarmos fazer isto. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Esta é a primeira razão. A segunda razão que nos faz voltar para o início do Evangelho de Lucas. Lembram-se, Lucas, capítulo 1, verso 4. Lucas está a falar a Teófilo e o que Lucas vai dizer? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E esta verdade é que eu, quando simplifiquei para a Ana, foi nisto que eu centrei a questão do conhecimento da palavra de Deus. Eu disse a ela, filha, existem muitas pessoas que falam muitas coisas sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo. Mas essas pessoas, elas às vezes estão enganadas. E há algumas vezes que estas pessoas, de facto, não só estão enganadas, porque estes ainda eu consigo, em alguns casos, nem em todos, e os irmãos, outra oportunidade falamos mais sobre isto, mas ainda consigo dar algum desconto, vamos assim dizer, para as pessoas que estão enganadas, porque olha, a própria pessoa está ela mesma enganada, portanto, ela não está a enganar por maldade, está a enganar por ignorância. Às vezes são indesculpáveis. Por quê? Porque nós temos a Bíblia e, portanto, poderíamos estudar a Bíblia e conhecer. Mas às vezes por preguiça, às vezes porque simplesmente é aquilo que lhes foi ensinado. Quando abrem a Bíblia, veem que é algo diferente, temem e então, olha, em vez de corrigirem o seu ensino, simplesmente continuam a passar aquele ensino equivocado à frente.
Portanto, por isso que eu digo, são desculpáveis. Eu dou um desconto, mas não os desculpo. Mas existem ainda pessoas más que objetivamente querem enganar. Eu disse, filha, existem pessoas que às vezes estão enganadas e que o que elas falam não é a verdade. Mas elas não sabem que não é verdade. Mas existem pessoas que sabem que não é e que estão a mentir e que mentem para tentar enganar. E a única maneira de protegeres o teu coração e a tua mente é conheceres a palavra de Deus, a Bíblia, e saberes aquilo que Jesus ensinou. E ela respondeu a mim, obviamente, ele disse, tá bem. E hoje, até pela manhã, eu antes de vir, eu perguntei a ela, filha, lembras que nós falamos? E ela riu-se. E eu disse a ela, olha, eu vou contar à igreja que me perguntaste. E ela, e vão todos olhar para mim? E eu disse, não, vai estar na sala das crianças, fique tranquila. Aí ela, tá bem. E eu perguntei, mas lembras a resposta? E ela ficou com vergonha e ela disse, não. Eu disse, ok, está bem. O pai diz novamente. E eu novamente voltei com ela nisto. Meus irmãos, não é porque ela tem 5 anos. E os irmãos têm, se calhar, já 50 anos de caminhada com Jesus. Porque a diferença não é o tempo em que nos chamamos crentes. Mas a diferença está se caminhamos efetivamente com Jesus e o conhecemos efetivamente ou não. Por isso é que temos, e por isso que assumi o compromisso com os irmãos como igreja, de estudarmos o Evangelho de Lucas todo, progressivamente. E é isto que temos feito. Aqui há uma semana nós completamos 4 anos aqui à frente do ministério na Igreja Batista de Portimão. E nestes 4 anos, hoje, a verdade é que completa 4 anos hoje, de que começamos a estudar o Evangelho de Lucas. Começamos a estudar no dia 8 de fevereiro, há 4 anos atrás. Portanto, 9 vai um dia a mais. 4 anos. E vamos aqui agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E eu sei que isto, os irmãos já estão acostumados. Talvez alguns irmãos que nos visitam ou estão a ver há menos tempo ainda ficam um bocadinho chocados, talvez. Ou quando conversam, não é, com irmãos de outras igrejas, talvez os irmãos fiquem chocados. Assim, o vosso pastor, como é que é na vossa igreja? Tem estudado o quê? Lucas? E antes de Lucas? Lucas? Não, mas e antes de Lucas? Não sei, eu não era membro da igreja. Então, frequentas a igreja há quanto tempo? Há 1 mês, 2, 6? Não, já frequenta há 3 anos. Mas o pastor então já está a terminar Lucas. Não, ainda não vai nem a meio, está no capítulo 11. Isto por quê? Isto é só porque nós somos lentos demais? Não. É porque, meus irmãos, existe uma diferença e os irmãos sabem bem disto. E nós já falamos sobre isto, sobre aquela pessoa que está com pressa. E eu digo, meu irmão, vamos tomar um café um dia. Vamos tomar um café durante a semana. E nós marcamos e sentamos aqui, se calhar aqui ao lado, no Café Ginga, e sentamos-nos. E o irmão, quando senta, eu sento, peço, olha, desculpa, um café. Um café e aproveita e já traz a conta. O irmão vai falar, mas então o pastor está com pressa. Então o pastor não veio para tomar um café. Não é? Nós somos portugueses. Tomar café não é a americana, não é? Que já apanha o café no copo descartável e já vai andar pela rua. Não, tomamos o café sentadinhos. Pode ser curtinho, mas aquele curtinho nosso dura mais do que se calhar aqueles americanos grandes. E pedimos outro, se acabar pedimos outro. E aproveita já, pedimos um pastel de nata, não é? Para acompanhar, ter um tempinho a mais. E metemos conversa. E nós sabemos o que é ter este tempo com qualidade. E a pergunta é, então, é isto aqui. Como que nós passamos o nosso tempo com Jesus? Como os americanos que tomam um café ali, como eles mesmos dizem, não é? On the go, não é? Que passam, apanham o café e vão a correr enquanto estão a fazer outra coisa. Eles não estão a apreciar café, nós sabemos disto. Vá tomar um café daqueles americanos, aquilo é um chafé. Eu não estou a falar dos cafés de Starbucks, que são todos maricosos e... Não estou a falar disto. Mas estou a falar de um café. Eu quero um café, um simples café. Fomos beber aquilo, a não ser que seja um expresso, que eles chamam de expresso, que é simplesmente o nosso café, não é? Aquilo é uma água pura, é um chafé, aquilo é ruim. E eles o fazem simplesmente enquanto estou a sair de casa para o trabalho, passo ali, apanho o café e corro e vou. Muitos de nós fazemos isto.
Mas nós não corremos com o café. Nós vamos ali no café antes do trabalho, mas paramos ao balcão, pedimos o nosso café, tomamos o nosso café, comemos o nosso pastelzinho de nata. Quando nós terminamos, seguimos. Como é que nós nos relacionamos com Jesus? Relacionamos desta maneira, on the go. Passamos aqui, apanhamos aqui uma pregaçãozinha aqui no copo descartável, enquanto estamos a fazer outra coisa, a nossa atenção a ir e a voltar, mais a ir do que a voltar. Talvez numa pregação de 1 hora apanhamos ali uma frase ou duas, uma frase de mais impacto, quando o pastor diz uma coisa ou aumenta o tom de voz, então nós se calhar prestamos mais atenção. Ou nós tomamos tempo com Jesus. E este foi o desafio que eu fiz aos irmãos e que tenho feito, e aqueles que chegam, é o desafio que nós temos feito, de sentar e, pelo menos no domingo, que não seja durante a semana, porque nós não temos como fazer isto pelos irmãos, mas queremos estimular os irmãos a fazerem, mas ao menos no domingo, termos este tempo de tomar aqui o nosso café com Jesus, de sentarmos, abrirmos a palavra, lermos o texto e termos tempo de apreciar a presença e os ensinos do nosso Senhor. Isto por esta razão, para que ninguém nos engane. Meus irmãos, vivemos em um tempo onde as pessoas dizem muitas coisas. E eu vejo muitos pastores preocupados e, obviamente, eu também fico preocupado. E muitas vezes vemos e ouvimos grandes disparates pela internet. Mas, meus irmãos, aquilo que eu tenho confiado no Senhor é de que eu creio que se os irmãos buscarem a Deus em sua palavra, aprenderem a estudar a Bíblia e estudarem a Bíblia, a palavra de Deus, os irmãos não serão enganados. Os irmãos mesmos por si só vão ouvir estes disparates e os irmãos mesmos vão dizer, que disparate, e vão seguir adiante. Não porque o pastor lhes disse, olha, tome cuidado com este ensino, tome cuidado com aquele ensino, tome cuidado com o que este pastor ou com o que aquele homem diz. Mas porque nós, quando estudamos a palavra de Deus, e porque estudamos a palavra de Deus, os irmãos estão prontos para responder, não é isto que a palavra de Deus diz. Não interessa o que o pastor diz, o que interessa é o que a palavra de Deus diz, e não é isto que a palavra de Deus diz. Não é isto que a palavra de Deus ensina. Não é isto que Jesus quer de mim. O que esta pessoa ou aquela estão a dizer é mentira, é engano, é um disparate. E então eu não preciso estar ocupado de buscar dizer ao irmão para cuidar da nova heresia que apareceu, ou do novo falso profeta que se levantou. Mas o nosso foco está em Cristo Jesus, em buscá-lo e conhecê-lo, para não ser enganado nem por este, nem por aquele. Uma terceira razão é aquilo que nós lemos em 2 Timóteo 2, de 2 a 5. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não são os teus objetivos pessoais, mas os objetivos daquele que o chamou. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer os ensinos de Jesus, para nós sabermos quais devem ser os nossos objetivos. Não os nossos objetivos pessoais, mas os objetivos de Jesus e a razão pela qual Ele nos chamou, que este próprio texto já nos diz, que é testemunhar, que é transmitir. E ainda uma quarta e última razão, que é como conheceremos e obedeceremos a Jesus se nós não conhecemos os seus mandamentos. A verdade, meus irmãos, é que novamente podemos acabar enganados por falsos profetas, homens afetos aos seus próprios objetivos pessoais, enganados. Nós enganados, o irmão pode estar a viver enganado, crendo que está a viver para Cristo e para a vontade de Deus,
quando a verdade é que muitas vezes está apenas a viver para a vontade de homens, sendo por eles explorados em benefício próprio. Mas por que estamos a falar disto esta manhã? E os irmãos se calhar vão dizer, mas agora eu fiquei confuso, porque o pastor disse que nós não devemos usar um texto como pretexto, e o pastor começou a falar destas coisas, e não me parece que isto tem qualquer coisa a ver com aquilo que estamos a estudar. Mas tem. E por isso eu convido os irmãos a voltarem ao texto. Porque neste texto o que Jesus faz é nos dar um alerta. Se os irmãos lembrarem, e nós sempre falamos disto, nossas Bíblias são divididas, não é? São divididas em capítulos, são divididas em versículos, são divididas em perícopes, e esta palavra talvez seja uma palavra ainda um bocado estranha para alguns irmãos, mas perícopes são essas frações que normalmente metem ali um título em cima, títulos estes que não existem no texto original. O texto original é um texto corrido, do começo ao fim, sem versos, sem capítulos, sem divisões de perícopes ou temas. E acontece uma coisa aqui interessante, porque nós vimos e nós estudamos na semana passada até o verso 23. E no verso 23 nós vimos Jesus falar, e o verso 23 muito conhecido, e falamos sobre isto, quando Jesus vai dizer, porque quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta comigo espalha. E então, porque talvez mudamos de semana, ou porque na vossa Bíblia, se calhar, ali mudou a perícope e há ali um título, nós temos a impressão de que então Jesus acabou aquele ensino, foi para casa e num outro dia continuou o seu ensino, pronto, em outro contexto, em outra história, outra coisa, quando vem falar aqui desta situação, quando vai falar deste homem que, tendo o demônio sendo expulso dele, ele então agora tem a sua casa varrida, a sua casa ornamentada, como ele vai dizer aqui no verso 25. Mas que o demônio que saiu daquele homem, ao andar por lugares áridos, não encontra descanso. O texto original, quando vai dizer exatamente isto, lugares áridos quer dizer lugares sem água, lugares secos, lugares da onde ele não tem o que tirar. E então vai dizer que este homem, este demônio, ele andando por estes lugares e não encontrando descanso, ele diz para si mesmo, olha, voltarei para a minha casa. Percebem o que o verso 24 vai dizer? O pensamento dele é, voltarei para a minha casa. Aquela casa é minha. Aquela casa é minha propriedade. Eu voltarei para aquela minha casa. Aqui de facto há um pronome possessivo. O demônio crê, aquela casa é dele. É propriedade dele. Ele foi expulso dela, mas é dele. E então diz, voltarei para lá de onde saí. E ele ainda faz mais. E aqui é interessante, porque aqui o sentido deste texto, quando vai dizer que ele traz com ele outros 7 espíritos, existe aqui inclusive um simbolismo judaico, porque aqui não quer dizer exatamente uma questão de números, numérica, vai trazer mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mas é a ideia de que é algo completo. Portanto, é a ideia de que aquela casa para ele talvez fosse muito grande. Ele sozinho não era capaz de ocupar toda aquela casa. Aquela casa podia ser ocupada por mais mal, por outros males ainda piores do que ele. Então o que o texto está a dizer quando diz que ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando habitam ali, o que ele está a dizer é que ele quando volta e ele traz uma maldade ainda maior e que completa, uma maldade completa. Ele traz um número de espaços ali completo. Ele completa aquela casa com maldades e maldades ainda piores do que a maldade que ele mesmo traz consigo. Meus irmãos, que alerta Jesus nos traz. Porque o texto segue. Jesus está a falar e ele não para de falar. Ele diz, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta comigo espalha. Por isso, quando um espírito imundo sai do homem, percebem?
ele segue o ensino. Este ensino está ligado àquilo que acabamos de ver em cima, quando Jesus liberta um homem e então começam a dizer o quê? Que ele libertou pelo poder de Beelzebu. E ele vai dizer que não, que é pelo poder de Deus. E nós temos estudado isso, estudamos as últimas 2 semanas este texto, que fala exatamente sobre isto e onde Jesus vai mostrar e explicar. Onde nós falamos, inclusive, quando Jesus faz a retórica de que se eu expulso pelo poder de Beelzebu, pelo poder de quem expulsam os vossos filhos? E falamos sobre como exorcismos não eram incomuns naquela época. Por isso é que Jesus agora fala deste contexto, em um homem em que o espírito imundo foi expulso dele e aquela casa ficou vazia. E que agora a casa foi arrumada, agora a casa está ornamentada, bonita, mas vazia. E aqui nós começamos novamente a ver e vemos Jesus a fazer este paralelo desta história. O que Jesus está a fazer é resgatar aquilo que ele acabou de falar e ensinar antes. Porque existe a possibilidade do demônio ser expulso, existe a possibilidade, e aqui ele está a usar esta imagem da expulsão do demônio, porque é o que ele acabou de fazer ao expulsar o demônio daquele jovem mudo que volta a falar. E esta imagem Jesus usa para nos falar uma mensagem de que é possível ser abençoado por Jesus. É possível ser corrigido, é possível ter a sua vida posta direita, limpa, arrumada e ponto. E ficar por aí. Só que isto, meus irmãos, não é nada. E novamente, precisamos ter imenso cuidado. Porque se nós repararmos uma coisa que Jesus diz neste texto, é que o mal não vai desistir. Ele não diz, uma vez que o demônio, este espírito imundo, foi expulso do homem, ele não volta mais. Fique tranquilo. E nenhum outro volta. Pode ficar tranquilo. O que é que ele diz? Os irmãos acabaram de ler. Ele vai por lugares áridos, não encontra descanso, e ele volta. E ele não só volta sozinho, como traz consigo outros 7 ainda piores do que ele para habitar naquele lugar. Meus irmãos, este texto nos dá uma certeza. Nós, quando batalhamos com o mal vai voltar e vai voltar ainda mais forte e vai voltar ainda pior. Terminássemos agora aqui esta pregação, os irmãos se calhar iam sair um bocado consternados, não é? A dizer, olha, hoje a pregação não foi muito esperançosa, porque o pastor disse que nós vamos batalhar o mal e que mesmo quando nós vencermos, podemos ficar certos de que o mal vai voltar, ainda vai voltar com outro 7 pior do que ele. Deus os abençoe e podem ir para casa. Os irmãos vão dizer, não, pastor, não termine o culto aqui, se faz favor, continue, dá aqui uma esperança. Mas é isto que Jesus está a dizer. Que se aquela casa ficar vazia, o mal voltará e voltará ainda pior. E não é só se ficar vazia, o que ele está a dizer é que o mal vai voltar. E a questão aqui é se ele encontrará a casa vazia ou a casa ocupada. E qual é o contexto disto? O contexto, novamente, que acabamos de ler anteriormente. Por isso é que os textos não estão dissociados, por isso é que estimulamos os irmãos sempre a olharem o contexto em que está inserido. Porque nos versos anteriores, ainda no verso, ali antes do verso 23, verso 21 e 22, Jesus vai falar do valente. Que nós, inclusive, no domingo passado falamos sobre isto, de que ele vai dizer que existe um homem valente, se o homem valente guarda a sua casa, guarda com o escudo e a protege, certamente as suas coisas estão guardadas. Mas ele vai dizer, porém, entretanto, se vier um outro mais valente, ele o vence e, inclusive, ainda divide os despojos. Agora, imaginem, e o que Jesus está aqui a dizer com este texto é, agora imaginem que este mais valente, que tomou a casa daquele primeiro valente, que este mais valente vai-se embora. Ele arruma a casa, expulsou aquele valente que era mau, mas ele vai-se embora. E agora a casa fica arrumada. Meus irmãos, nós sabemos disto. O que acontece quando alguém tem algo furtado, algo roubado
em sua casa. Imagine que está em casa e de repente a sua casa é invadida por alguém. Obviamente a primeira coisa que os irmãos fariam seria o quê? Vou chamar a polícia, vou ligar para a polícia. Então a polícia vem e a polícia expulsa aquele homem mau. E nós ficamos tranquilos. Que bom, a polícia expulsou aquele homem mau. Agora a polícia diz-nos, está bem, agora, bom, eu preciso ir embora. O que é que os irmãos iriam dizer? Epá, fica cá, não vai embora. Porque se fores embora, ele pode voltar. E se ele voltar e não estiveres aqui, o que é que eu faço? Provavelmente vai dizer, olha, tranque bem as portas e as janelas para que da próxima vez não consiga entrar. Mas é que se nós não ficamos protegidos, ainda que expulsemos o mal, se nós não nos protegemos, o que acontece é que o mal vai voltar. E Jesus diz, deixa muito claro, vai voltar ainda pior. Não vai voltar igual, não vai voltar mais fraquinho, vai voltar ainda pior. Por isso é que Jesus então nos alerta. E este alerta de Jesus, ele nos pede um posicionamento. Porque novamente Jesus aqui está a falar, porque Jesus quando expulsa o demônio, lembram-se que acontecem duas coisas, há ali dois tipos de pessoas. Uns que querem dizer que é por Belzebu que Jesus expulsa. Esses tomaram uma posição, não tomaram? Esses posicionaram-se. Esses disseram, não, Jesus não é de Deus. Ele é do demônio e é pelo poder do maioral dos demônios que ele expulsa demônios. Existem outros que se posicionaram também. Que é aqueles que dizem, é este. Este é o Messias de Deus. Estes são aqueles que se posicionaram. É um grupo de pessoas, seja para um lado, seja para o outro, posicionaram-se. Mas existe um grupo que não se posicionou e que pede ainda mais sinais. E nós falamos sobre estes. Aqueles que continuam a pedir, Senhor, dá-nos sinais, dá-nos sinais. E falamos inclusive da ironia de Deus, não é? Como que Jesus, sem que eles digam nada, conhece-lhes o pensamento e verbaliza. Olha, se queriam sinais, tiveram. Só que eles estavam tão cegos e a realidade não é que eles queriam mais sinais, é que são insaciáveis de sinais. E há pessoas que são capazes de vir à igreja todo domingo e orarem e pedirem sinais ao Senhor. E sentirem, ao ouvir a palavra de Deus, saberem, isto parece que é verdade mesmo, olha, isto faz sentido, isto é real. Mas que não posicionam-se. Continuam sem posicionar. Continuam, como nós dizemos, em cima do muro, não é? Em cima da cerca. Não estão nem lá nem cá. Não querem estar lá nem cá. Não querem dizer Jesus é de Belzebu, mas também não querem dizer de facto ele é o Filho de Deus. Então ficam ali, em cima do muro. Olha, então dá-me lá mais um sinal. Como se tentasse aqui ganhar tempo, não é? Como se tentasse alongar um bocadinho mais. Se calhar já recebeste uma bênção do Senhor, fosse o que fosse. E talvez tenha tido certeza, olha, de facto foi o Senhor que livrou-me. De facto, esta coisa que aconteceu comigo foi uma bênção do Senhor. É prova do cuidado, é prova do carinho do Senhor comigo. Mas no dia a seguir, seguiu a vida em cima do muro. Continuou com a vida em cima do muro. Jesus nos chama a um posicionamento. Lembram-se o verso 23? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Meus irmãos, o que Jesus está a dizer é que não é possível ficar neutro. A casa neutra, a casa que não está com o demônio e nem está com Jesus, a casa que está neutra é uma casa vazia. Não existe casa neutra. Existe casa vazia. E o que acontece com casa vazia? Ela vai ser ocupada. Se não te posicionas por Jesus, então o mal voltará e ele tomará a tua casa. É isto que Jesus está a dizer. Não ache. Eu passo hoje e liberto. Mas se não tomares uma posição por mim, o mal voltará e ele tomará a ti. Serás tomado pelo mal.
Não perca tempo pedindo sinais em cima do muro, porque pode ser que o mal esteja mesmo à esquina, quase a chegar, e não tenhas tempo de mais sinais e mais sinais para tomar uma posição. Que posição é que tens tomado? Outra coisa que nós somos demandados por este texto é a responsabilidade ao ajudar. Isto porque, meus irmãos, temos vivido em nosso tempo e temos que ter muito cuidado com isto. E os irmãos que já estão na igreja há mais tempo sabem e ouviram quando nós falamos de Jesus a curar aquele homem leproso. Porque naquele texto tão bonito e tão significativo, nós vemos que aquele homem, ele vem e se coloca aos pés de Jesus, ele não toca em Jesus, mas ele se lança aos pés de Jesus, no chão, e ele diz: Senhor, eu sei que se tu quiseres, com uma palavra. O que ele está a dizer é: Senhor, eu sei que nem precisas me tocar, eu não teria a ousadia de tocá-lo, e eu nem estou a pedir que o Senhor toque a mim, porque eu sei que eu sou leproso, e o Senhor não me pode tocar, porque senão o Senhor ficaria cerimonialmente impuro. Então, Senhor, o Senhor não precisa nem tocar em mim, porque eu sei que o Senhor, com uma palavra, o Senhor pode curar-me. E nós sabemos que Jesus com uma palavra podia curar. Jesus com uma palavra curou muitas pessoas. Jesus com uma palavra curou o servo do centurião. E sequer estava na presença do servo. Lembram-se? Quando lhes são enviados homens, os líderes da sinagoga, a pedirem: olha, o centurião tem um servo que está doente e ele nos enviou porque ele tem sido bom conosco, ele tem ajudado inclusive a nossa sinagoga, mas ele tem um servo muito querido que está doente e ele pede que o Senhor vá à casa dele. Entretanto, quando este homem estava a falar, chega outro a dizer: olha, desculpe interromper, mas ele mandou-me a mim já depois a dizer que o Senhor nem precisa ir lá ter, porque sabe que o Senhor não vai querer ser visto na casa de um centurião romano. Mas ele sabe, porque ele é homem também sujeito à autoridade e que tem homens sujeitos à autoridade. E ele sabe então que o Senhor, se der uma ordem, o seu servo ficará curado. E Jesus vai dizer o quê? Nem todo Israel ouvia um homem com tamanha fé. Porque Jesus, com o poder da sua palavra, pode libertar, pode curar. E ele então, aquele homem aos pés de Jesus, diz: Senhor, não precisas tocar-me, mas eu sei que o Senhor pode curar-me. E então o que a palavra diz é uma das coisas mais lindas. Porque a palavra não diz: então Jesus disse ser limpo. A palavra diz isto, só que não diz só isto, e não é o que diz a seguir. Porque a palavra vai dizer que Jesus então estende a mão e toca-lhe. E então ele diz: eu quero. Porque aquele homem diz: Senhor, se tu quiseres, eu sei que eu posso ser limpo. E ele diz: eu quero. Só que Jesus, antes de dizer eu quero, ele estende a mão e toca. Então lhe faço uma pergunta, que é a mesma pergunta que fiz naquela altura para os irmãos. Aquele homem já estava curado? Não. Ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E então Jesus estende a mão e toca-lhe. Leproso. Ainda leproso. E então ele diz: eu quero. Por que eu estou a dizer isto? Porque naquela altura eu falei e hoje relembro os irmãos. O nosso papel como igreja, isto que é lindo, e por isso é que daqui a mais ou menos 10 anos, quando nós entrarmos no livro de Atos, porque nós vamos estar a terminar Lucas, nós vamos fazer Lucas, Atos. Não sei se o meu ministério aqui durante 30 anos será capaz de chegar ao final de Atos, mas olha, quem sabe. Mas por que é importante Lucas, Atos? Por que Lucas, Atos é tão fundamental na caminhada com Jesus dos irmãos e desta igreja? Porque Lucas, Atos falam da mesma coisa. A ação de Jesus neste mundo. Primeiro, ele pessoalmente por sua própria carne. E depois, pessoalmente por meio da sua igreja. Porque agora, como Paulo vai dizer, nós somos o corpo de Cristo. Então é nosso trabalho estender a mão e tocar aquele que ainda está leproso. E também dizer a ele ser curado. E por que faço este pequeno
esse pequeno parêntese aqui. Porque se eu seguisse a dizer o que vou dizer agora, sem dizer isto anterior, ou se os irmãos apanharem aqui agora, como hoje em dia é comum, não é? Um corte de internet, vão dizer: meu Deus, o que é que esse pastor está a dizer? Que falta de amor, que falta de piedade. E para dar contexto aos irmãos, que esta aqui é a verdade bíblica e que nós cremos nisto, que nós somos corpo de Cristo, que a nossa tarefa é estender a mão e tocar aqueles mais necessitados, aqueles que são leprosos que ninguém toca, e estender a mão e curar-lhes e abençoar-lhes. Entretanto, o devemos fazer com responsabilidade, porque Jesus acabou de nos ensinar algo muito importante. Não adianta nós apanharmos aqui um morador de rua, orarmos por ele, abençoarmos sua vida, dar comida, cortar-lhe o cabelo, dar roupas novas, o abençoar e dizer: agora vai. Existem, infelizmente, hoje em dia pessoas que vão dizer: mas se falares de Jesus, vai parecer que é uma troca. Se falar de Jesus, vai parecer que está aqui a fazer então, e isto não será verdadeiramente uma ajuda por amor. A ajuda por amor verdadeira, você ajuda e acabou-se. Porque se começas a falar de Jesus, estás errado. Porque estás a aproveitar da fragilidade daquele homem. Meus irmãos, esta pessoa não leu o Novo Testamento. Porque então o que ela está a dizer é que Jesus fez isto, porque Jesus alimentava a multidão e pregava. Jesus curava e pregava. Jesus libertava e pregava. Jesus expulsava um demónio e pregava. Jesus estava a aproveitar-se daquela situação? Estava a aproveitar-se daquelas pessoas que estavam fragilizadas? Não! Jesus estava a salvá-las. Jesus estava a dizer: tens uma necessidade? Tens. Precisas de ajuda? Precisas. Nós vamos ajudar, vamos, mas deixe dizer, esta ajuda não é nada, porque se eu arrumo a tua casa e a tua casa fica organizada, a tua casa fica ornamentada, como o texto vai dizer, mas ela fica vazia, o mal que virá sobre ti será ainda pior. Será um mal completo. Por isso é que eu sempre, na minha vida, sempre que vou ajudar alguém, eu sei que o mais importante é a mensagem de Jesus. O mais importante é a mensagem de Jesus. Por isso é que muitas pessoas hoje em dia, por isso é que a igreja, por isso é que nós vemos muitas vezes a relação com o mundo, porque demanda tempo. É mais fácil dar comida, não é? É mais fácil dar dinheiro. É mais fácil dar um corte de cabelo. É mais fácil dar uma coberta. É mais fácil. E parece bem, não é? Parece bonito. Inclusive, olha, as pessoas vão dizer: olha ali a Igreja Batista, fazem um grande trabalho. Quando tem alguém que é morador de rua, está com frio, eles dão coberta. Quando alguém que está com fome, eles dão comida. Quando alguém está a passar necessidade, até precisar de um remédio, vão à farmácia, compram. Meus irmãos, os irmãos que estão na nossa igreja há mais tempo sabem, fazemos tudo isto. Mas mais importante que tudo isto, por isso que nós não fazemos propaganda do que fazemos. Porque o objetivo não é fazer propaganda, não é parecer bem. Porque inclusive nós sabemos, isto não é nada. Isto qualquer associação aí fora pode fazer até muito melhor do que nós. Porque conseguem recursos e fundos e vão acessar fundos europeus e olha, vão fazer... Eu lembro-me ainda quando o pastor Augusto esteve em Espanha com um pastor amigo dele e ele estava a dizer ali que a igreja acessava ali alguns fundos europeus e davam cabazes de comida para as famílias, e ele estava a dizer as coisas que tinham nos cabazes de comida e nós ríamos, porque nós falávamos assim: isto é luxo, é luxo. As comidas que haviam ali são comidas que se calhar aqui na igreja, os irmãos comem ali uma vez no ano, ou uma vez, olha, a cada 2 anos ou 3, dizem: olha, quanto tempo é que não como isto aqui, é tão caro isto aqui, olha, pronto, mas uma vez aqui, olha, está a fazer anos, vou comemorar, ou então uma data especial, aconteceu alguma coisa diferente, o filho entrou para a faculdade, ou então, pronto, alguma coisa aconteceu especial, mudei de trabalho, pronto, então vou comer esta coisa aqui especial.
e eram cabazes dados, com fundos europeus. Percebem? Nós aqui na igreja damos o que nós podemos. Aqui umas batatas, uma massa, damos umas salsichas. Olha, tentamos ajudar como podemos. Convidamos os irmãos sempre a ajudarem, convidamos os irmãos que precisam a apanharem à vontade. Mas isto não é o mais importante. Porque nós temos algo que nenhuma associação aí fora tem e que eles não podem dar, que é a liberdade em Cristo. E a verdadeira liberdade só é obtida por aquele que segue a Jesus. Porque o mal voltará, e só será livre aquele que, tendo a Jesus, tem a sua casa ocupada por aquele que, como nós estudamos na semana passada, é o mais poderoso, e é poderoso para guardar-nos de todo o mal. Aquele que é o mais valente, aquele que derrota o valente, ele é poderoso para nos guardar. E então, uma senhora aqui ao ouvir Jesus ensinar isto diz: Senhor, eu entendi, eu percebi tudo. E aqui nós caminhamos para o final. Porque no verso 27 ela vai dizer: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Falaram bem da mãe, não é? Nós sabemos bem como é isto, elogiaram sua mãe. Imagina, alguém depois termina aqui o culto e sabem como é que o pastor age, não é? E esta semana até ouvi uma frase do pastor Paul Washer que achei sensacional. Ele diz: quando alguém acaba o culto e vem elogiar a minha pregação, eu sei o quão má é a teologia desta pessoa. Ou quando alguém vem e diz: olha, este aí é um homem de Deus. Ou olha, pastor, o pastor é realmente um homem de Deus. Então eu sei o quão má é a teologia desta pessoa. Porque eu não sou um homem de Deus. Eu sou um pecador imundo, alcançado pela graça de Deus. Isto sim. Então quando olharem para mim, que digam: como Deus é gracioso, não é? Olha como Deus é bom. E digo isto porque é muito fácil e nós muitas vezes tentamos fazer assim, não é? E esta mulher tenta ganhar aqui a Jesus como? A elogiar sua mãezinha. E já falamos sobre isto, essa cultura muito parecida com a nossa cultura também, não é? Vou elogiar a tua mãe e dizer: olha, a sua mãe deve estar tão orgulhosa de si. Oh, pastor, a sua mãe deve ser tão orgulhosa de que o irmão assim é um pastor e que a prega tão bem. Então Jesus diz àquela mulher: não, você não percebeu nada. A realidade, minha querida, é que ainda não percebeste nada. É porque, verso 28, não. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sabe qual é a palavra usada aqui para guardam? No texto em português é a mesma. E no texto no original também. Fiquem confortáveis. Porque é a mesma palavra usada quando ele fala do valente que guarda a sua casa. Portanto, a palavra guardar aqui tem dois sentidos. A palavra guardar tem um sentido, que os irmãos já conhecem bem, e um outro que é bastante desconfortável. O primeiro sentido, que os irmãos conhecem já bem, porque já ensinei aos irmãos, do guardar, não é simplesmente do guardar. Ah, está aqui a Bíblia, está aqui guardadinha. Não é? Eu guardo bem em casa, então pronto, você é salvo. Por que vai ser salvo? Porque guardo bem, guardo inclusive, olha, eu tenho um cofre em casa, inclusive meto-a lá dentro, está bem guardadinha. Pode vir uma bomba explodir o prédio que está guardada a palavra de Deus. Sou o melhor, pastor, porque eu guardo a palavra de Deus num cofre. Maravilha! Pena que não a lê, não é? Então a verdade é que não está guardada no coração. E o guardar aqui significa viver, significa praticar.
Guardar no sentido mesmo que nós vamos ver no Antigo Testamento, por exemplo, do guardar o sábado. Guardar o sábado não é proteger o sábado, guardar o sábado numa gaveta. Guardar o sábado é exatamente descansar, é ter o sábado como especial, é usufruir do sábado. Portanto, aqui o guardar a palavra de Deus, guardar os ensinamentos de Jesus, tem a ver com exatamente viver, usufruir, experimentar. Meus irmãos, não é possível ser uma testemunha se não estás lá. Esta é a definição de testemunha, não é? Olha, estávamos no culto, de repente aconteceu isto. E agora a polícia vem e vai querer. Quem é que estava lá? Quem é que pode servir de testemunha? E aí, de repente, o irmão diz, eu posso servir de testemunha. Sim, e o que é que se passou? Se passou isto, isto e isto. Ah, mas estavas sentado onde? Não, não estava sentado, eu estava em casa. Então, desculpe, mas não és testemunha de nada. Não, mas é que eu ouvi, contaram-me, como eu sou da igreja, contaram-me, então eu sei. Olha, desculpe, mas não serve de testemunha. Quem é que o contou? Porque esta pessoa serve de testemunha. Tu não estavas lá. Portanto, quando Jesus nos chama para ser testemunhas, o que está a dizer é que não é apenas saber palavras, não é apenas saber o que é ensinado, o que é dito ou o que é o ensinamento de Jesus, mas é viver. É para que sejas capaz de dizer, olha o que Jesus fez, faz, e o que eu tenho a certeza que Ele ainda fará em mim, por mim e através de mim. Eu sou testemunha. Olha o que Ele fez comigo. Isso é testemunhar, não é dizer, olha o que a Bíblia diz. Para dizer o que a Bíblia diz, a pessoa abre a Bíblia. Agora, para dizer, isto é verdade. Sabe por que isto é verdade? E eu sou testemunha de que isto é verdade. Porque isto que a Bíblia diz, Jesus fez por mim. E por fim, o segundo sentido do guardar é mesmo o sentido, e este um bocado mais, talvez, constrangedor no nosso tempo. O nosso tempo em que as pessoas buscam não entrar aqui em conversas mais ásperas, vamos assim dizer. Estou a tentar ser bastante sutil, não é? Mas é guardar como aquele valente guardava a sua casa. Proteger. Olha, a Bíblia é um livro qualquer. Olha, desculpe. Podes crer no que queres, pode pensar o que queres, mas não podes dizer o que queres. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ah, mas a Bíblia está errada. Não, não está errada. Devemos proteger. Guardar no sentido de proteger. Não vou permitir que digam qualquer asneira sobre a palavra de Deus. Os irmãos sabem, obviamente, o pastor, para se tornar pastor, teve que estudar grego, teve que estudar hebraico. E o pastor, esta semana ainda, retornou a estudar grego. Para estudar ainda mais, para se aprofundar ainda mais no grego. O meu objetivo pessoal, irmãos, é ser capaz de facto abrir o Novo Testamento e ler como leio em português. Este é o meu objetivo. Leva tempo? Leva tempo. Mas porquê, pastor? Para proteger a palavra de Deus. Para que quando alguém disser, não, mas esta palavra no original... Não, não é isto que esta palavra no original quer dizer. Porque eu estudei e eu sei, esta palavra tem a raiz tal e aqui a declinação é tal. Para depender cada vez menos das ferramentas que hoje tenho, mas para aprofundar e proteger de maneira mais consistente ainda a palavra de Deus. Não estamos a brincar, meus irmãos. E é por isso que Jesus, é por isso que Paulo para Timóteo fala de uma guerra. E é por isso que Jesus aqui fala também num combate do valente contra o mais valente.
E ele, quando chama, diz: quem não é por mim, é contra mim. É mesmo no sentido de embate, de batalha, de guerra. Nós estamos em uma batalha. Não podemos ficar indiferentes. Por isso é que Paulo diz a Timóteo: aquilo que me ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tem a ver com a proteção da palavra de Deus, para que tenhamos certeza de que a palavra de Deus e os ensinos de Jesus são preservados tais como devem ser. Mas, meus irmãos, terminamos a lembrar de uma coisa que todos os domingos nós lembramos. De que isto não faz de nós grandes guerreiros poderosos. Pelo contrário, continuamos miseráveis, pecadores, dependentes da graça de Jesus. Portanto, isto que Jesus nos pede, nós não temos como manter o mal afastado. Nós não temos como nós protegermos a nossa casa. Mas antes precisamos ter a nossa casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Para que quando o mal voltar, e o mal vai voltar, a presença do Espírito Santo esteja a encher a casa. E o mal não tenha como tomar conta novamente. E a diferença então não será que na nossa vida nós não passamos mais por situações más, ou não temos mais batalhas ou dificuldades, mas é que agora nós, cheios do Espírito Santo, temos aquele que é poderoso para nos guardar de todo o mal em todo o tempo. Pela graça. Não porque somos merecedores, não porque somos melhores, pelo contrário. Continuamos a ser testemunhas da graça de Deus, porque dela dependemos a cada dia. E mesmo a posição que tomamos, porque a palavra vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mesmo a nossa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Por isso, nós oramos esta manhã e clamamos: Senhor, aumenta a nossa fé. Como o Senhor nos ensinou, lembram-se, nós já lemos isto, e Jesus nos ensinou a pedir que a nossa fé seja aumentada. Então oramos: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que, tendo fé e depositando-a no Senhor, a nossa casa seja cheia do Teu Espírito Santo, pela Tua graça, para que possamos viver conforme a Tua vontade, testemunhando do Teu poder a este mundo. Oremos ao Senhor. Senhor, graças Te damos pela Tua ação em nós e pela Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito.